Olá, galerinha do quarto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre o período joanino. Período esse que marca a vinda da corte portuguesa para o Brasil, a transferência da capital de Portugal, que era Lisboa, para o Rio de Janeiro. E com essa mudança também vieram outras evoluções para o nosso país. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Peguem os livros de vocês, abram nas páginas 200 até 203 e vamos lá para mais essa aventura. Logo na página 200, a gente vê aí a imagem de alguns cartões postais. Esses cartões postais trazem um pouco de como era lá nesse período, como era o nosso Brasil, as paisagens que naquela época era famosa e muitas ainda hoje são, tá? Eram tidas como lugares lindos no nosso país, tá? Vamos lá aí no ícone Conversa Vai. Nos cartões postais da página de abertura, certamente há imagens que você já viu em seu livro de história. O que essas cenas retratam? Você sabe quem são os artistas que as pintaram? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora nessa aula, tá? Vamos aí então para a próxima página, no ícone Conversa Vem, tá? A corte portuguesa, poucos anos após a chegada ao Brasil, promoveu a vinda de muitos artistas, escultores e biólogos para o nosso país. Você consegue imaginar por quê? Vamos refletir um pouco? A gente já conversou muito sobre isso. Porque a corte precisava que viessem para o Brasil pintores, artistas, escultores, biólogos. Por que será? Pensem e escrevam aí nessas linhas, tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre a missão artística francesa. Por que será que ela tem esse nome? Bom, nesse período joanino, Dom João investiu muito na cultura aqui no Brasil, nas construções de teatros, bibliotecas e do Jardim Botânico. Para lidar com esse tipo de ambiente, teria que vir pessoas especializadas. Afinal, aqui no Brasil não tinha esse tipo de profissional, pois a nossa colônia era apenas explorada pelos portugueses, tá? E as pessoas que viviam aqui eram, de certa forma, trabalhadores da terra, exploradores, tá? Então, com a vinda da corte, sentiu-se essa necessidade de transformar esse ambiente, esse país, para atender os anseios da corte, de todas as pessoas que vieram junto com Dom João, pois a família dele já era grande e as pessoas que formam essa corte eram muito mais, chegavam até a 10.000 pessoas, não é? Então eles gostavam de passear em lugares elegantes, em ter acesso a diferentes culturas, a passear em belos jardins. Então o rei se viu nessa necessidade de ter isso aqui no Brasil também. Só que boa parte desses profissionais que foram trazidos eram da França, por isso ficou conhecido como Missão Artística Francesa. Vamos conhecer mais um pouquinho? Em 1816 foi quando deu início a todo esse processo dessa missão artística de vir esses profissionais trabalhar aqui no Brasil e alguns passaram até a viver aqui também, não é? Vocês podem observar esse quadro aí, onde lá no fundo tem o Morro do Pão de Açúcar, não é? E é justamente essas paisagens que os artistas gostavam de pintar. Então, os artistas que vieram para o Brasil atender a essa corte,
eles de certa forma estavam acostumados a fazer pinturas, a representar a realeza em seus países, nos lugares onde eles iam. O tipo de pintura que eles faziam, de escultura, era sempre voltada para essa classe social. Porém, ao chegar no Brasil, isso foi se modificando e eles começaram a pintar paisagens e cenas cotidianas do nosso país, o que nos ajuda até hoje a entender como eram as coisas naquela época, o que se vestia, os lugares que mais se frequentavam, a transformação social, econômica e cultural que ocorreu no Brasil daquele tempo colonial até hoje, através dessas obras produzidas por esses artistas. Um desses artistas está aí na seção Conheça Quem é o Debré. Ele também produziu muitas coisas sobre o Brasil, inclusive até um livro com diversas pinturas que representavam as roupas, os costumes e os espaços no Brasil de 1800, tá? Vamos para a próxima página no ícone Mão na Massa, onde a gente vai ver, fazendo essa relação dos que os pintores gostavam, os pintores da missão francesa gostavam de pintar as cenas do cotidiano, das pessoas comuns, as roupas, as profissões e expressões, e vocês também vão capturar um momento como esse. Escolha um momento cotidiano que represente o seu espaço, as coisas cotidianas que você faz de todos os dias e você vai desenhar abaixo. Escolha e represente essa cena da melhor forma possível, tá? Nesse quadrado logo abaixo. E agora nós vamos falar um pouquinho das tecnologias vindas junto com a corte portuguesa no período joanino no Brasil. É certo que nessa época houve uma modernização do país, pois passou de uma colônia só de exploração para agora uma colônia de povoamento. O Brasil estava sendo povoado e modificado para atender às necessidades de um outro público, que era a nobreza, né? Nobreza da época. Então, houve as modernizações como a imprensa, que na época não tinha no Brasil, e começou com o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, que tem aí nessa foto, representa o jornal da época. Então, nessa parte vem uma curiosidade muito interessante sobre a impressão régia, né, que foi esse nome dado, a primeira imprensa no Brasil, que era feita com letras que em pequenos pedacinhos, cada pedacinho tinha uma letra, e se juntavam no molde de madeira para formar as frases, formar os textos. E eram tipo que carimbados no papel, um a um, formando os textos dos jornais da época. E cada pedacinho desses se chamava tipo. E você vai conhecer mais um pouquinho sobre isso aqui na próxima página, na página 203, na seção Para Saber Mais. Você vai poder ver essa imagem de como eram os tipos, né? Esses pedacinhos de metais com as letras. Olha só que interessante, hoje as impressoras fazem impressões em questões de segundos. E na época eles tinham que juntar nesse molde aí frases, juntando letrinha por letrinha, pintar e depois carimbar. Olha só como era a vida antigamente. E esses registros foram ficando junto com o tempo e também para a época. Foi um avanço tecnológico também no Brasil, né? Então, anotem aí a página das atividades. Nas fichas de atividades, páginas 125 e 126. Façam as atividades com muito carinho. Façam a atividade de pintura e depois enviem para ser corrigido, tá? Boas atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau!